Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sexta-feira da segunda semana da Quaresma, aqui nos encontramos ao redor da palavra que será proclamada, que deve ser luz para os nossos passos e, acima de tudo, para esse tempo forte de conversão que vivemos e de preparação para a festa da Páscoa, para a vida nova que celebraremos e que Deus nos chama a viver. Hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 e 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomemos posse de sua herança. Então agarraram-no, levaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a estes criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta é que se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e entenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois eles o tinham na conta de profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse texto, irmãos e irmãs, muito rico, cheio de significado para a nossa caminhada de fé. Vamos partilhar um pouquinho. Gostaria de fazer uma introdução, vou fazer uma reflexão, lendo um pequeno parágrafo de um comentário de Frei Carlos Mester sobre este Evangelho. O texto do Evangelho de hoje faz parte de um conjunto mais amplo, que engloba, o Evangelho de Mateus, do capítulo 21, e versículos de 23 até 46. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos tinham perguntado a Jesus com que autoridade ele fazia essas coisas, que é o versículo 23 desse capítulo, que não está no Evangelho de hoje, mas o contexto é este. Jesus foi confrontado pelas autoridades. Com que autoridade ele fazia essas coisas? Pelas autoridades religiosas, Jesus foi confrontado. Eles, os sacerdotes, os anciãos, se consideravam os donos de tudo e achavam que ninguém podia fazer nada sem a licença deles. A resposta de Jesus conta de 3 partes. Primeira parte, ele faz uma contra-pergunta e quer saber deles se João Batista era do céu ou da terra, que são os versículos 24 a 27, que também não estão no Evangelho de hoje, são versículos anteriores. A segunda parte, Jesus conta a parábola dos 2 filhos, que são os versículos 28 a 32, que é o texto que antecede o Evangelho de hoje. E a terceira e última parte conta a parábola da vinha,
que é exatamente o evangelho de hoje. Então, esse evangelho, a parábola dos vinhateiros, é a parábola em que Jesus está dando uma resposta à questão que os chefes, os sacerdotes e os anciãos fizeram. Com que autoridade Jesus realiza todas aquelas coisas, tanto os seus ensinamentos quanto as suas atitudes. E aí, para a gente poder refletir um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais, aparecem várias figuras nesse texto, né? Chefes, sacerdotes, anciãos, fariseus. O que são esses grupos de pessoas? Vou fazer aqui uma leitura só para a gente ter uma ideia do que são esses grupos de pessoas para entender por que chegaram a Jesus confrontando. Então, primeiro, os sacerdotes. Eles eram encarregados do culto no templo. Era para o templo que o povo levava o dízimo e as outras taxas e ofertas para pagar suas promessas. O sumo sacerdote ocupava um lugar muito importante na vida da nação, principalmente depois do exílio da Babilônia na história judaica. O sumo sacerdote era escolhido ou nomeado entre as 3 ou 4 famílias aristocratas, que detinham mais poder e mais riqueza. Então, olha a figura do sumo sacerdote, figura religiosa, mas ligada à aristocracia. Segundo grupo que aparece, os anciãos ou chefes do povo. Eram os líderes locais nas várias aldeias e cidades. Sua origem vinha das chefias das antigas tribos do povo de Israel. Então, os anciãos, chefes do povo, né, eram líderes do povo espalhado pelas diversas regiões que tinham nas aldeias e cidades, né, os seus representantes. Saduceus eram a elite aristocrata da sociedade. Muitos deles eram ricos comerciantes ou latifundiários. Do ponto de vista religioso, eram conservadores. Não aceitavam as mudanças defendidas pelos fariseus, como por exemplo, a fé na ressurreição e a existência de anjos. Quarto grupo, fariseus. A palavra fariseu significa separado. Eles lutavam para que, através da observância perfeita da lei da pureza, o povo chegasse a ser puro, separado e santo, como exigiam a lei e a tradição. Por causa do testemunho exemplar da sua vida dentro das normas da época, eles tinham uma liderança moral muito grande nas aldeias da Galileia. E o último grupo, os escribas ou doutores da lei. Eram os encarregados do ensino. Dedicavam sua vida ao estudo da lei de Deus e ensinavam ao povo como fazer para observarem tudo a lei de Deus. Nem todos os escribas eram da mesma linha. Uns estavam ligados aos fariseus e outros aos saduceus. Então a gente percebe esses grupos que são muito fortes na época do judaísmo e que Jesus, ao longo da sua existência, foi se confrontando com estes grupos, como no texto de hoje, no evangelho de hoje que ouvimos, onde Jesus foi confrontado, com que autoridade você faz isto? E a parábola dos vinhateiros é uma resposta para mostrar o quê? Que ele, Jesus, é o Filho enviado do Pai para o seu povo. Que na parábola é aquele filho que um proprietário da vinha envia para os responsáveis, a quem receberam a missão de cuidar da vinha, né, do dono, para os frutos, para a colheita. E o que aconteceu? Os trabalhadores da vinha quiseram tomar posse da vinha, do trabalho, dos frutos. E assim decidem o que na história que Jesus conta? Matar o filho enviado pelo patrão. Porque na lógica deles, matando, eles eliminam o herdeiro. Aqui Jesus está anunciando a sua paixão, que ouvimos também no Evangelho de quarta-feira. Jesus está falando para os fariseus, para os sumos sacerdotes, para os anciãos, que a autoridade com que ele realiza aquelas coisas é a autoridade de filho enviado pelo Pai do céu. E que esses grupos de pessoas
que cuidavam da religião, né, do judaísmo, não estavam mais realizando os frutos que Deus desejava. Todos os profetas que Deus foi enviando na história judaica para abrir os olhos das lideranças políticas, né, políticas judaicas e religiosas, para que saíssem do erro, da injustiça, da exploração que estavam fazendo, principalmente do povo mais simples, da exploração econômica da fé e tudo mais, todos os profetas enviados, que na parábola são os enviados pelo Pai, né, para ir até os vinhateiros, todos os profetas foram rejeitados na história judaica. Então, na parábola, Jesus está falando da história judaica. É uma síntese. Né? Então, os sumos sacerdotes, fariseus e escribas foram percebendo que Jesus estava falando deles, que os profetas, na sua grande maioria, foram assassinados. E Jesus conta isso na parábola. Até que chega determinado momento da história que o pai envia o filho, achando que o filho teria uma autoridade maior. Mataram o filho. E Jesus ali está falando dele. Jesus é o Filho do Pai enviado por nós, é o Deus encarnado para a nossa salvação, é aquele que vem realmente fazer com que a vinha do Senhor possa dar frutos, como é do desejo de Deus, para o nosso próprio bem e para a honra dele. Só que tramaram também a morte de Jesus, sabemos, tanto que no final do Evangelho eles reconheceram, Jesus está falando de nós. Já estavam tramando a morte dele, mas tinham medo, porque o povo via Jesus com bons olhos. Mas sabemos que fim teve essa história. Então, no Evangelho de hoje, Jesus está, irmãos e irmãs, abrindo os olhos, orientando o seu povo, principalmente aqueles que cuidam do povo de Deus, de que precisam abrir os seus olhos, estar abertos para acolher aquilo que o Filho de Deus traz para nós. Então, na dinâmica da conversão que vivemos nessa quaresma, o Evangelho de hoje é uma confirmação da nossa fé. Jesus é enviado do Pai para nós, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a presença deste Deus Salvador, é o Emmanuel. Que bom! Que possamos continuar aprendendo dele, cultivando intimidade com ele, seguindo o seu caminho, fazendo o que ele fez, para que possamos estar permitindo que a vinha do Senhor continue produzindo os frutos que deve produzir. E um dos frutos que a igreja nos chama este ano a vivenciar nessa quaresma é a proposta da campanha da fraternidade. Fraternidade e diálogo, comunidade de compromisso de amor. Então eu quero ler um parágrafo para a gente concluir essa reflexão de hoje, parágrafo número 140 da campanha, do texto base da campanha. Nesse ponto, é importante retomar a introdução da carta aos Efésios, que se inicia com um elogio. Tenho ouvido a respeito da vossa fé no Senhor e do vosso amor. Capítulo 1, versículo 15. Essas palavras recordam a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. A intensidade da fé em Deus, que expressa a adesão plena à proposta de Jesus Cristo, exige que se deixe para trás as formas impositivas, desiguais, orgulhosas e interesseiras de ser. Olha a nossa conversão aí. A boa nova é graça que pela fé exige rupturas com todos os falsos projetos de paz que não estão voltados para a equidade, a unidade na diversidade para o bem viver. Esse é o nosso projeto. Tudo que vai contra o bem viver, tudo que vai contra a comunhão na diversidade, nós temos que romper com isto. O discipulado ou o seguimento a Jesus implica em assumir o compromisso de cooperar e comprometer-se com a nova humanidade. É isso que a igreja nos propõe este ano. Não só sozinhos, mas buscando as pessoas de outras igrejas, de outras religiões e outras pessoas que, mesmo não tendo nenhuma identidade religiosa, mas que se esforçam pelo bem. Devemos nos unir. Esse compromisso é a amorosidade e a paz que nos desafiam diariamente a experimentar as relações de respeito e equidade, tanto com as pessoas quanto com a natureza. A partir da amorosidade e da paz,
somos livres para incluir, ser solidários e solidárias, praticar o diálogo, respeitar todas as tradições de fé, viver em horizontalidade, sermos justos e justas nas relações econômicas. Nesse contexto, não nos é permitido estabelecer relações de dominação, intolerância, exploração, exclusão. Deus nos liberta para o amor e não para o ódio. Como está a sua conduta, como está a sua vivência enquanto discípulo de Jesus? Confrontemos isso com o Evangelho e vejamos o que a campanha da fraternidade quer abrir os nossos olhos. Peçamos essa graça a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de curtir esse nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. Um abraço fraterno, uma boa sexta-feira.